Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo André Monteiro, e hoje aqui conosco mais uma vez nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, André, Jefferson, queridos ouvintes internautas, um abraço, votos, muita paz para todos. E na técnica, o nosso querido Jefinho. Amigos ouvintes e internautas, nós retomamos o nosso estudo na semana passada, fazendo um breve resumo aqui do item 29, que fala sobre os possessos no capítulo 15, os milagres de Jesus, da obra Gênese. Entramos também nos itens 31 e seguintes, onde ali é aquela passagem evangélica, está no Evangelho de Mateus, em que Jesus, um pai, leva um menino obsediado para os discípulos efetuarem a cura dele. Os discípulos não conseguem curá-lo. Jesus então diz que ele não curou porque a fé dos discípulos não estava adequada para aquele trabalho ali. Estimula ainda, informa ainda que o pai daquele menino tinha uma fé muito grande e ele consegue fazer ali aquela desobsessão, aquele trabalho de cura daquele menino que estava obsediado. E ao final, os discípulos perguntaram, né? Por que nós não pudemos expulsar esse demônio? E Jesus diz: os demônios dessa espécie não podem ser expulsos por nenhum outro meio, a não ser pela prece e pelo jejum. Nós comentamos essa questão da fé, e o Alexandre colocou para nós, e você vê que interessante, né, Alexandre? A fé do pai ajudou naquele processo de cura. E eu convido os nossos irmãos, vamos observar na questão 476 do Livro dos Espíritos, Kardec aborda essa questão. Pergunta Kardec: não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? E essa percepção aqui me parece ser justamente a questão da inconsciência, né? Que é o caso que estamos estudando. Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição? E nesse caso, que condição deve ela preencher? Então, observe que aqui, quando a pessoa, no caso o jovem, né, que estava ali possesso, não tem essa percepção, já está no estado de inconsciência, pode uma terceira pessoa, né, auxiliar nessa questão, fazendo aquilo cessar, ou trabalhar para que aquilo se reverta. E aí nós vemos a misericórdia divina, né, tendo como atenuante esse processo. Afinal de contas, se existe ali uma influência tal e qual que está de alguma forma atingindo o livre-arbítrio de quem sofre, é possível que o trabalho no bem receba a contribuição de outra. E os Espíritos responderam: se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar. Então nós temos ali já a figura de Jesus. Sim. E também do pai da criança, apelando para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos, para os afastar, e sobre os bons, para os atrair. Então, sendo Jesus o Senhor de todos os espíritos, naturalmente que ali aquela criança se enquadra perfeitamente nesse exemplo, nessa questão. No apelo daquele pai que estava ali com muita confiança, com desejo e, acima de tudo, trabalhando para que aquele processo se revertesse. Porque ele sofria junto com aquele filho durante aqueles anos todos. Essa é uma questão que quando você estava falando, Alexandre, me veio aqui à mente também, até fazendo um pequeno... A gente sempre faz uns adendos, né? Vontade. Aos nossos estudos. A gente faz sempre um pequeno adendo.
não fugindo, obviamente, da linha central que a proposta traz para nós, mas buscando trazer qualquer fato que possa ser ligado a essa questão. E a gente vê aqui o amor de pai, né? Sim. Porque aquele pai, você vê que quando Jesus pergunta para ele, muito interessante no Evangelho, no Evangelho de Mateus, Mateus traz a seguinte informação. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe acontece? E aí o pai vai dizendo que aquilo acontece desde a infância, que inclusive aquele espírito queria matar o menino, influenciando para que ele fosse para o fogo, para a água, com o intuito de matá-lo. Olha que situação, imagine a gente conviver com uma preocupação dessa em relação aos nossos filhos. E aí o pai diz, né, mas se podes alguma coisa, ele chega para Jesus e diz, isso acontece desde a infância, o espírito quer matá-lo, que se apossou dele quer matá-lo, mas se você podes alguma coisa, aí você vê a intercessão dele, pergunta 476 aí responde, mas se você podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus fala para ele, se podes crer, tudo é possível àquele que crê. O pai do menino, banhado em lágrimas, logo exclamou, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, mas eu sou incrédulo, né? Ele fala o final. Mas ele estava ali em lágrimas, completamente envolvido com aquela situação. E aí a gente vê um amor de um pai pelo filho que está na dificuldade, né? Nós até comentávamos isso antes, que muitas vezes a gente até, o amor, talvez seja esse verdadeiro sentimento de amor, essa fé dele foi estava calcada em quê? A fé daquele pai, no amor que ele tem pelo filho. Então ele vai pedir, e aí depois a gente vai avançar lá naquele jejum e oração que Jesus fala, mas a fé do pai estava baseada, calcada no amor que ele tinha pelo filho. Então a gente já vai tendo aí uma pontinha do que, primeiro, é o amor, aquele amor que Jesus tinha por nós, a gente vai ter ali uma leve... Como é que a gente pode ter uma leve experiência desse amor, exemplificar em nós? É a nossa relação com os nossos filhos. Perfeito. E para que a gente vai ter... você tem filhos, eu tenho um filho, então assim, eu não quero que nada aconteça a ele, falar assim, o que for para ele, manda para mim que eu aguento. Mas não deixa acontecer nada com os nossos pequenos. Esse é o amor, né, que você quer para você faria qualquer coisa para proteger aquele filho. E aí esse pai tem essa mesma atitude aqui nesse exemplo. E outra coisa, para ter fé, precisa ter amor. Esse foi um Não componente. sei se em todos os casos, mas Jesus já vai dizer aqui, já fica nas entrelinhas, que a fé dele era o amor que ele tinha pelo filho. Isso não está claro no texto. Não está claro. Essa aqui é uma dedução minha, baseada que para você, a fé dele aqui nesse caso, nem todos os exemplos de fé talvez tenha esse contexto, mas nesse caso aqui, a fé do pai é baseada no amor que ele tinha pelo filho. Perfeito. E foi um elemento, um dos componentes que contribuiu para que a cura espiritual se processasse. Sim. Você foi muito feliz no seu raciocínio, fazendo-nos observar que aquele amor paternal, nós temos duas hipóteses. Bom, ele não era pai daquele menino ali, como nós aprendemos com a doutrina, nada é por acaso. Sim. Então a relação deles. É possível que ele tivesse um quê de comprometimento naquela situação delicada, talvez de situações de vidas anteriores, não é isso? É possível que ele, mesmo não tendo um comprometimento, mas através da aprovação, estava ali dando a sua parcela de contribuição através do quê? Do amor, para que aquela criatura pudesse superar aquilo. Então, seja uma expiação ou simplesmente uma prova para aquele pai, ele estava ali com amor sustentando toda aquela situação. E na hora que ele pede ajuda, ele não pediu ajuda
para uma pessoa qualquer, como está aqui na 476. Um homem de bem. Um homem de bem. Mais do que Jesus, impossível. Se ele tivesse apelado ali para uma pessoa que não trouxesse essas características, essa intercessão seria praticamente nula. Porque perfeito. Há ali a autoridade espiritual do homem de bem, e aí, é claro, vai aqui uma ressalva para nós não confundirmos essa questão da autoridade, no sentido de nos incentivar a dirigirmos a um espírito dessa natureza de uma forma invigilante, né? Nós já dissemos isso em outros programas, nas casas espíritas, agora abrindo um parêntese, temos que ter o conhecimento doutrinário, o trato, o respeito. Se Jesus, no texto evangélico, diz, sai, deixa ele, é porque ele é um espírito puro. Então, basta uma frase, uma ordem, diferente de nós que temos que ter um outro procedimento. Mas o amor, aqui está presente, como você colocou muito bem, daquele pai que estava ali em ação. Nós costumamos sempre ressaltar isso, que quando Jesus coloca buscar e achareis, batei a porta e vos abrirá, observe que sempre está o convite, olha, você tem que ter a sua parcela de contribuição. A providência divina vai te recompensar. Então aquele pai já vinha trabalhando nessa existência para que aquilo cessasse. E como você colocou, foi chegado o momento de que aquela expiação deveria cessar. Mas esses elementos, eles têm que estar ali como com a peça de um quebra-cabeça para se consolidarem. Ficou faltando, num primeiro momento, e você vai nos conduzir à reflexão mais adiante, dos outros agentes envolvidos, os discípulos, que no primeiro momento foram convidados a dar sua parcela de contribuição. Mas isso é um passo mais adiante. Mas muito bem colocado, e Kardec, me parece que a 476 nos dá subsídio para refletirmos acerca dessa passagem. Muito bem. Amigos ouvintes, estamos apresentando o programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênesis, o capítulo 15, Os Milagres de Jesus. Estamos finalizando aqui hoje o item 31. Comigo, André Monteiro, também o nosso querido Alexandre Almeida e, na técnica, aqui o Jefinho. Então você veja que interessante, Alexandre, a autoridade moral de Jesus. Em O Livro dos Espíritos, vocês vão dizer que ele é o modelo e o guia, o espírito mais puro, é o que esteve aqui entre nós, espírito puro, né? Esteve aqui entre nós, já atingiu ali aquele grau de evolução, e ele tem uma autoridade moral sobre qualquer espírito, sobre qualquer um de nós. Mas ressaltando que ele também respeita o livre-arbítrio, né? Porque ele não vai mandar alguém fazer alguma coisa de uma forma automática, né? Então você vê a autoridade moral de Jesus respeitando sempre o livre-arbítrio e as leis universais que regem a nossa existência. E todo o processo de cura dele era baseado nisso. Temos também aqui a questão da fé. Não a fé do menino, porque o menino estava entregue. Ele estava entregue. E aí nós trazemos também uma analogia, vamos entrar um pouco aqui agora, nos templos que promovem a cura. Você vê que no primeiro passo, aquele menino ali não tinha condições de pedir nada. Sim. Ele não sabia nem o que estava acontecendo ali com ele. Veja que interessante. Então, assim, ele estava com a autonomia dele comprometida pela atuação daquele espírito. Então, ele não, pelo menos aqui na passagem, não tem qualquer fala, qualquer diálogo ali daquele menino no sentido de pedir ou de querer alguma coisa. O pai, que é esse agente que vai, através da fé dele, interceder a Jesus, pedir a Jesus para a cura do filho, e aí Jesus retrata a fé, tem o complemento do amor que nós colocamos, do amor do pai daquele filho, que aí fundamenta a sua fé para ele pedir até Jesus para essa cura. E aí nós vemos isso, a nossa chegada à casa espírita, e você falou muito bem, né, a questão da nossa vontade, do nosso querer, da nossa fé, do nosso desejo de buscar essa cura, e como nós chegamos até os templos, ou até na medicina comum também, e aí você até fala não usar o nome em vão, né? Você nas entrelinhas colocou dessa forma, não vamos, ele não foi em vão ali buscar até Jesus, ele foi com fé, ele não foi, né?
Nos exemplos de cura aqui, nós vamos ver isso. Tem até aquele cego que grita, né? Faz um escândalo para chamar a atenção de Jesus. E ele é curado também. Acho que é Bartimeu, se eu não me engano o nome dele. Tem esse caso aqui também, que o pai vai até o Jesus para o filho ser curado. Você vê que eles não estão ali de uma forma vã. Estão com intuito, com fé, com a boa vontade. Não bastou só a boa vontade também, como você falou, mas teve a ação. E como nós chegamos até a casa espírita também, ou na medicina comum, buscando a resolução de algum problema que nos está afligindo. De uma forma vã, crendo, não crendo, porque Jesus falou, se você crer, você consegue. Mas óbvio que isso tem uma lei que rege. Nenhum problema, nenhuma doença é imortal. Imortal é o espírito. A doença, o problema, atinge a matéria. E ele tem um tempo de cessar. E a matéria é perecível, é perene. Ela tem um tempo ali que vai se acabar, vai se esgotar. Mas a gente pode carregar no nosso psicológico, espiritualmente, na nossa casa mental, essa doença e esse problema. Mas aí é uma questão nossa de administrar isso. Mas a matéria vai ser ali atingida. Ele fala dessa crença. E como nós chegamos até a casa espírita? É que aí são dois pontos da fé. Um daquele que vai ser curado e o outro, seja do médico. É óbvio que o médico muitas vezes não trabalham com fé, né? Eles trabalham com a ciência. Certo. Mas ele tem que acreditar que ele pode curar aquela pessoa. Que ele tem meios para conseguir a cura. Da mesma forma, é o médium. O discípulo ali não tinha essa crença. Que Jesus coloca, vocês estão com algo aqui mal resolvido. Ele fala do jejum e da oração. O médium, muitas vezes também, são duas situações. Eu quero ser curado, tenho que chegar lá com aquela vontade, com aquela fé. Mas fazendo algo, não basta só a fé. Eu tenho fé de ser curado. Mas o que eu faço para isso? Qual o meu comportamento? E os médios a mesma coisa. Eu tenho a fé que vou curar. Mas como? Porque os discípulos não tinham essa fé e Jesus vai falar, jejum e oração. André, eu vou novamente pedir permissão a você para ilustrar o nosso raciocínio. Citar 479 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, a prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Olha que pergunta objetiva. E os espíritos responderam, a prece é um poderoso socorro para todos os casos. Olha, poderoso socorro. Mas sabei que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. E aí vem um comentário que eu quero ressaltar para a nossa reflexão. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Eu fico imaginando então, e aí faço minhas suas palavras, não está no texto, mas aí uma dedução minha, que no momento que foram socorrer esse jovem, talvez os discípulos tivessem se limitado a pedir. Sim. Com toda a boa vontade, com as instruções que já tinham recebido de Jesus, mas não estavam aparelhados de todos os conhecimentos ou da prática necessária para atender aquele caso. Então, na sua pergunta, eu pedi permissão para fazer essa leitura. Muitas das vezes, o médium na casa espírita, ele às vezes pode estar pedindo. Sai de casa de muita boa fé, ou seja, se predispondo a ser um instrumento para a cura, mas vai faltar muitas das vezes alguns elementos. Nós falamos ainda há pouco. Foram vários elementos aqui que corroboraram para a cura desse jovem. O amor não pode faltar. O Pai e Jesus deram essa contribuição. Certamente também os discípulos, no momento que foram até lá, certamente, ali estavam externando amor. Entretanto, estava ali talvez carecendo a qualificação para aquele trabalho. Pediram, uma suposição minha, mas por que então que não se processou? Porque a fé ela não pode se limitar somente a isso, ao desejar. Então, você colocou muito bem, como instrumento, como médium, eu preciso ter algo mais do que crer que os espíritos vão me utilizar para promover alguma coisa? Sim, eu tenho minha parcela de contribuição.
né? Por isso nós falamos da educação mediúnica, né? De compreender o que pode ser feito, quando pode ser feito, em que momento, como, na casa espírita. Todas essas orientações e instruções. E Jesus deixou isso claro. Essa passagem bíblica, ela nos fornece subsídio para um curso, de um treinamento para um grupo de desobsessão. Sim. Olha, para essa classe de espírito, por que essa classe? Porque existem classes. Você vai ter desde o obsessor. Dessa espécie, né? Essa espécie de espírito. Isso. Porque você vai ter desde aquele obsessor, né? Que simplesmente se afinizou com você com alguma questão. Ou porque tem uma penimba com você. Eu estou usando um termo popular, né? Eu vou perturbar ali o Alexandre. E você tem, às vezes, obsessores que estudam. E Kardec, ele traz aqui na própria Gênese essa classificação. Obsessão simples, fascinação e a subjugação. O caso que nós estamos colocando. E aí nós vemos André Luiz, em Ação e Reação, nos dá um exemplo, né? Quando ele chega numa casa em que ele observa lá obsessores, e um deles chega e diz assim, não, nós nos preparamos aqui. Eles estudam, muitas das vezes, mais do que o tarefeiro. Então, naquele momento, é possível que os discípulos, por mais boa fé, e estavam de boa fé, não é isso? Por mais amor que tivesse, tenham falhado em algum elemento em que Jesus observou. Há homens de pouca fé. Mas por que Jesus teria dito homens de pouca fé? No sentido de que, olha, vocês não fizeram tudo o que poderiam. Até quando eu estarei convosco? No sentido de, olha, não basta confiar em me pedir para realizar. Se faz necessário a ação de vocês também. Está aqui na 479. Então, o corpo mediúnico, aí indo objetivamente ao que você propôs numa casa espírita, tem que ter essa predisposição do estudo sistematizado, dos cursos que a casa promove, de modo que essa qualificação, o instrumento, o bisturi não pode ser cego. É interessante, Alexandre, que não existe um grau de pureza que a gente tem que se aplicar. Porque todos nós estamos ali naquela classe, via de regra, na classe de espíritos imperfeitos. Perfeitamente. Essa espécie aqui, e aí quando a gente vai estudar lá em um livro dos médios, o livro dos espíritos também, que ele dá a classe, ele diz, ó, basicamente essa daqui, a gente vai ver em qual que a gente se enquadra, a gente ainda tem coisa para resolver. Nós não podemos, então eu tenho que me transformar num sacerdote, num grau de pureza, porque lá os hebreus tinham, o sacerdote tinham que cumprir, tinha aquele grau, quando a gente vai ler lá os Levíticos, ele fala, não pode ter contato com sangue, tinha todo esse jejum e essa oração, né? Externa. Externa. Mas nós também a gente tem que se colocar no nosso ponto. Deus permite que a gente faça a cura. Permite que a gente também, mas ainda condicionado às nossas imperfeições. E aqui a gente não está fazendo nenhuma crítica, nenhum pré-julgamento. Todos nós temos coisas ainda para serem resolvidas. Sim. Não somos santos e nem puros. Não, perfeitamente. A observação no sentido da preocupação, sim, e do interesse em se qualificar. E isso, não na apologia à perfeição. Porque isso, nós não vamos atingir isso nesse momento. Vale ressaltar. Porque senão nós vamos... E nem também, né, Alexandre? Já que eu sou assim, vou morrer assim, né? Não, perfeitamente. É aquela história do... quem quiser gostar de mim, que gosta do jeito que eu sou. Não, a gente se melhorar, vão gostar muito mais. Isso aí. Não é? Então, esse esforço... eu sou simpático, mas eu sou desse jeito. De ter o orgulho de ficar estagnado. Essa estagnação espiritual, ela não existe. Estamos fadados a essa evolução. Mas, dado ao tempo... Eu vou propor aqui a você, os companheiros, de estendermos o nosso raciocínio na próxima oportunidade e deixo aqui meus votos. Muita paz a todos. Amigos ouvintes, nós chegamos aqui ao final do programa, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas amigas, amigos, internautas, ouvintes, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós continuamos o estudo, porque estudamos juntos e sabemos, mas só para retomarmos, nós estamos no capítulo 3º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta, agora já iniciamos esse estudo, os espíritos em condições medianas. Já estudamos alguns e estamos agora dando sequência ao estudo do Dr. Cardon. Nós sabemos que é um médico que, depois de trabalhar no navio baleeiro, mercantil, naturalmente, ele então recolheu-se e trabalhou como médico da roça em uma localidade pequena, muito simples. A questão é que ele era portador de uma hipertrofia do coração e tinha adquirido hábitos e pensamentos, convicções até materialistas quando estava trabalhando na marinha mercantil. E teve, naturalmente, porque é humano ter medo quando se defrontou com essa doença que, como médico, ele conhecia muito melhor do que qualquer outra pessoa que não fosse da área médica. Ele, então, teve tristeza, melancolia, nós já falamos sobre isso, porque é natural que o ser humano sinta esse medo quando não é espírita. E mesmo sendo espírita, muitas vezes nós experimentamos, sim, medos, sobressaltos, tristezas, melancolias, porque isso é próprio do humano que há em nós. Então, como ele era presa dessa doença, então, quando foi chegando o dia da sua desencarnação, que ele, aliás, fez uma previsão de quando ele ia desencarnar, cerca de 2 meses antes da data em que ele tinha previsto a sua desencarnação. Mas o que é bastante interessante neste depoimento, e nós já estudamos isso com algum detalhamento mais aprofundado, é que ele teve a chamada EQM, ou a experiência de quase morte, quando o corpo tem a impressão ou dá a aparência, apresenta a aparência de morto, mas o espírito não está ainda separado do corpo e ele volta. Nós sabemos que ele fez isso. Chegou até a esposa dele, que estava junto com os 3 filhos e outros parentes nessa ocasião. Ele ficou com o rosto lívido, fechou os olhos, foi julgado morto, mas minutos depois ele reabriu os olhos. E a sua fisionomia estava iluminada com uma radiante expressão de beatitude na expressão de nosso querido codificador Allan Kardec. Então ele exclamou: ó meus filhos, belo, sublime, ó a morte, que benefício, que coisa suave. Morto, senti minha alma elevar-se bem alta, porém Deus me permitiu voltar-se para dizer-vos: não lamenteis a minha morte, que é a libertação. Ah, que eu não posso descrever-vos a magnificência de tudo quanto vi, as impressões que experimentei. Mas não poderíeis compreendê-las, ó meus filhos. Comportai-vos sempre de modo a merecer esta inefável felicidade que é reservada aos homens de bem. Então, ele diz que os filhos devem viver conformemente aos princípios da caridade e que essa é a parte da caridade que vai, como nós sabemos na doutrina espírita, que nos vai levar à felicidade. Então, no leito de morte, nós vemos que ele veio trazer esta palavra e veio dar orientações. E nós vamos ver a distância entre o materialista de antes, que não quer dizer que fosse mal, mas o materialista de antes e que deu conselhos espiritualistas, pelo menos espiritualistas, aos filhos e à mulher.
Ele disse à mulher que a deixou em uma situação, uma posição pouco lisonjeira, com dívidas a receber, mas ele tinha essa preocupação em não dar excessiva atenção às dívidas, essa preocupação com o aspecto material, e ele disse: temos dívidas a receber, mas eu te conjuro, falando à esposa, a não atormentares os nossos devedores. Se estiverem em apuros esses devedores, espera que possam pagar. E aos que não o puderem fazer, perdoa-lhes, Deus irá recompensar. E nós vemos para o filho, por exemplo, ele diz: trabalha para manteres tua mãe. O dever filial que nós estudamos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. E então ele também dá outras orientações. Sê honesto sempre. Guarda-te de fazer algo que possa manchar a nossa família. Ou seja, não faz nada que possa manchar, comprometer a honra de nossa família. E honrai pai e mãe é uma orientação que está em O Evangelho segundo o Espiritismo e está também lá no Decálogo de Moisés. E para os outros filhos, que ele tinha 3, ele diz: meus filhos, ajudai-vos, apoiai-vos mutuamente, para que a boa harmonia reine entre vós. Não sejais vaidosos nem orgulhosos. Perdoai aos vossos inimigos, se quiserdes que Deus vos perdoe. Nós vemos aqui a expressão pura da lei do amor, um pai orientando os filhos na senda do bem. Então, aconchegou os filhos a si, tomou-lhes as mãos e disse: filhos, eu vos abençoo. E ainda nesse momento, os olhos cerraram-se para sempre. O rosto tinha uma expressão tão imponente que todos vieram contemplá-lo, sentindo então admiração por aquele quadro. Kardec teve então a iniciativa de evocá-lo. Como e por quê? Com que objetivo? Para a instrução de todos nós, para todos nós ouvirmos a experiência de um espírito que está com esse histórico, particularmente da EQM, porque ele voltou e depois então, porque ele voltou para dar estas orientações à família. E então partiu serenamente com esta expressão que causou admiração em todos que vieram contemplá-lo. Então, à mesa mediúnica, Kardec pede pormenores das 2 mortes que ele viveu. E ele responde: poderíeis compreender o que vi? Não sabe, diz ele, porque não encontraria expressões apropriadas à compreensão do que pôde ver. E nós sabemos que esta dificuldade de encontrar a palavra mais adequada para designar uma realidade que não existe no plano material, então é por isso, inclusive linguisticamente, nós sabemos que em um sistema linguístico, a comunidade que fala aquela língua só cria uma palavra depois que surge a necessidade de criar, porque tenha surgido uma nova realidade, seja material ou seja na razão, na imaginação, mas enfim, alguma coisa nova que tenha surgido, ou no mundo material ou no mundo mental da comunidade linguística que adotou, que faz então aquela inserção, aquela criação de palavras. E é por isso que ele diz que ele encontrou coisas maravilhosas, mas ele não encontraria mesmo expressões apropriadas à compreensão do público, das pessoas que estivessem ali à mesa mediúnica, para dizer a ele exatamente o que ele tinha visto. E podereis compreendê-lo, diz ele, o que vi? Não sei, visto como não encontraria expressões apropriadas à compreensão do que pude ver durante os instantes em que me foi possível deixar o envoltório mortal.
ele aqui também está fazendo referência àquele momento depois da chamada primeira morte, não é isso? Então, ele também foi perguntado se ele esteve ou se sentiu morto na primeira parte, ou na primeira morte, digamos assim, ou na primeira crise, também podemos chamar isso, desse ponto de vista. Então, o que foi que ele disse em resposta a esta pergunta? Nós mais ou menos já sabemos pelo que estamos vendo aqui das respostas que ele dá. E ele diz assim, a pergunta: poder-se-ia dizer que estivestes morto nessa primeira crise? Resposta: sim e não. Tendo o espírito abandonado o corpo, naturalmente a carne extinguia-se. Entretanto, retomando posse da morada terrena, a vida voltou ao corpo, que passou por uma transição, por um sono. Então, a pergunta seguinte, que é posta para o Dr. Cardon, à mesa mediúnica, agora naturalmente, é: onde esteve ele entre as duas mortes? Em que lugar? Longe da Terra, em outro planeta, no espaço? Nós aqui vivemos a percepção do tempo e do espaço. O espaço, aliás, depende do tempo, como nós sabemos desde Aristóteles. Ele responde que o espírito não mede distâncias, nem lhes conhece o valor como a vós acontece, que nós medimos tudo em segundos, minutos, etc. Ele continua: arrebatado por não sei que agente maravilhoso, eu vi os esplendores de um céu, desses que só em sonho podemos imaginar. Esse percurso, através do infinito, fazia-se com celeridade tal que eu não pude precisar os instantes nele empregados pelo meu espírito. Nós vemos neste caso como é que se dá essa vivência do espírito fora do tempo e fora do espaço, tempo e espaço que nós estamos acostumados a viver, que na verdade nós aqui encarnados vivemos numa espécie daquilo que eu chamo uma gaiola espaço-temporal. Nós estamos submetidos às vibrações, às contingências do tempo tal como ele é medido aqui na Terra, porque não o é em outros locais, e também, dada a posição no sistema solar, etc., e também ele, naturalmente, que não está mais no espaço cartesiano, esse que nós medimos assim em centímetros, metros, quilômetros, etc. Então, é deste ponto de vista que ele fala sobre a diferença do desprender-se duas vezes. E é, então, nesse particular, que ele dá ainda outras informações. Nós vejamos como é rico esse depoimento do espírito Dr. Cardon, no momento em que nós estudamos os espíritos em condições medianas, juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, porque estamos estudando aqui os espíritos em condições medianas. Dr. Cardon foi classificado nesta condição mediana. Então, nós vemos aqui que, perguntado sobre isso, sobre as palavras para a família, como é que ele se deu conta, porque ele é perguntado: e fruís atualmente a felicidade que entrevistes? Quer dizer, se ele estava vivendo a felicidade que ele tinha entrevisto. E ele diz não. Bem desejaria poder fruí-la, mas Deus não deveria recompensar-me de tal maneira. Revoltei-me muitas vezes contra os pensamentos abençoados que o coração me ditava e a morte parecia-me uma injustiça. Médico incrédulo, eu havia assimilado na arte de curar uma aversão profunda à segunda natureza, que é o nosso impulso inteligente divino. Para mim, a imortalidade da alma não passava de ficção, própria para seduzir as naturezas pouco instruídas, embora o nada me espantasse.
maldizendo o misterioso agente que atua perenemente. A filosofia, atenção aqui, a filosofia desviara-me, sem que eu desse por isto, da compreensão da grandeza do eterno. A filosofia materialista tinha-o desviado da compreensão da grandeza do eterno, portanto de Deus, que sabe distribuir a dor e a alegria para ensino da humanidade. Então, nesse momento aqui, nós vemos que ele faz uma confissão. Ele diz que ele se revoltara, mas que tinha sido aí uma misericórdia de Deus e ele já reconhece essa condição. Mas então a mesa mediúnica, Kardec novamente pergunta a ele, já puxando o fio dessa experiência que ele traz à mesa mediúnica a respeito da felicidade. Como é que ele tinha vivido, se é que tinha vivido, a felicidade que ele imaginava. Então é perguntado a ele, dizendo não gozardes da felicidade entrevista, pode inferir-se que sejais infeliz? E ele responde, não. Uma vez que me tornei crente antes da morte. Por isso que ele veio dar as advertências, os conselhos aos filhos e à esposa, todos eles, como nós lembramos, todos eles já baseados no Evangelho. Então, ele disse que se tinha tornado crente antes da morte. E isto de coração e consciência. Estes aqui são os dois baluartes das orientações espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Amai-vos do coração pela consciência e pela consciência pela compreensão. E ele continua. A dor acabrunha nesse mundo, mas fortalece sob o ponto de vista do futuro espiritual. Notai que Deus teve em conta as minhas preces, ele orava, portanto ele já tinha se tornado crente, não é? Então ele diz, e a crença nele depositada em absoluto ele tinha. Estou firme no caminho da perfeição, e chegarei ao fim que me foi permitido lobrigar. Orai, meus amigos, por este mundo invisível que preside aos vossos destinos. Esta permuta fraternal é de caridade. É a alavanca que põe em comunhão os espíritos de todos os mundos. Aqui ele fala da comunidade dos espíritos e da comunidade dos mundos, porque há solidariedade entre os seres e entre os mundos. É uma beleza nós vermos que esse espírito já tinha feito essa transição do materialismo para o espiritualismo e, quem sabe, até para o espiritismo. Ele dizendo, então, que tinha experimentado essa diferença de posturamento espiritual, inclusive, depois de considerar que a morte era uma injustiça, ele se transformou e ele se colocou, então, de uma outra forma que transparece nos conselhos que ele veio trazer depois da chamada primeira morte, naquela experiência EQM, que nós vemos e já estudamos aqui. Então, quando ele declara também que quando ele conhecia e sabia a arte de curar, ele ainda era materialista, nós lembramos disso. Então, é-lhe perguntado à mesa mediúnica. Vamos ver o que ele responde sobre o definitivo desprendimento. Reconhecestes o vosso estado? Quer dizer, tivestes consciência disso? E ele responde, não. Eu só me reconheci durante a transição que o meu espírito experimentou para percorrer a etérea região. Isto, porém, não ocorreu imediatamente, sendo-me precisos alguns dias para o meu despertar. Aqui ele se refere ao que nós já estudamos aqui também, que está no Livro dos Espíritos, está em toda a codificação, que todos os espíritos, ao desencarnar, passam por um período de chamada perturbação, que tem uma natureza mais profunda ou menos profunda, mais longa ou menos longa, de acordo
com o nível, o adiantamento do espírito. Então, ele disse que o nada o espantava antes, mas depois não espantava mais. Tanto que ele estava aqui percorrendo essas distâncias. Só para lembrar, em O Livro dos Espíritos, o nosso querido Allan Kardec pergunta sobre o nada, e lá na resposta a 958, em O Livro dos Espíritos, esses espíritos orientadores da humanidade informam que o homem tem instintivamente horror ao nada, porque o nada não existe. É por isso que ele também diz que ele estava maldizendo o misterioso agente que atua perenemente, que é Deus, evidentemente. E ainda, na 959, em O Livro dos Espíritos, os espíritos orientadores da humanidade respondem a Kardec que o homem tem sentimento instintivo da vida futura, porque como espírito, antes de encarnar, ele conhece todas essas coisas, das quais conserva vaga lembrança do que sabe ou do que viu no estado espiritual. Nós recomendamos aqui a leitura da pergunta e da resposta número 393 em O Livro dos Espíritos, com destaque para mais uma preciosa nota de nosso querido codificador. Ele declara que a filosofia o desviara sem que ele se desse por isso. Este é o grande perigo. A sedução de quem nos traz determinadas ideias e nós vamos nos deixando envolver sem passar pelo crivo da razão. Por que ele está me dizendo isso? Qual é o sentido que isso faz para mim? Os meus valores estão aí contidos? Ou essas orientações, esses caminhos, essas ideias são contrárias à minha natureza profunda? E assim, subsequentemente, nós vamos fazendo esta automaêutica, nós vamos perguntando a nós mesmos e identificando as respostas que nós vamos dando a nós mesmos. Ele para dizer, inclusive, que ele não se dava conta de que a filosofia materialista o tinha desviado da compreensão e da grandeza do eterno, portanto, que sabe, segundo ele, sabe distribuir a dor e a alegria para o ensino da humanidade. Ele diz que ele levou alguns dias para despertar e só se reconheceu durante a transição que o espírito experimentou para percorrer a etérea região. O que não aconteceu imediatamente, ele levou algum tempo, e é o tempo de perturbação natural que nós vemos que é diferente para cada espírito. Ele, então, nos fala aqui, e nós lembramos, a conversão pela via da ciência. Antes da morte, ele se tornara crente depois de haver cientificamente sondado com gravidade o assunto. E, ao final, bendizia o que antes amaldiçoara. E encarava, então, naquele momento final da encarnação, a morte como uma libertação. E ele fala, então, sobre a ideia de Deus. E fala dessa maneira tão grandiosa. A ideia de Deus é grande como o mundo. Oh, que supremo consolo na prece que nos enternece e comove. Ela é o elemento mais positivo da nossa natureza imaterial. Foi por ela que compreendi que criei firme, soberanamente, e por isso Deus, levando em conta os meus atos, houve por bem recompensar-me antes do termo da minha encarnação. E então nós vemos aqui como o espírito estava já firmemente convencido, estava convertido pela via da razão, da ciência, porque estudou aprofundadamente e então transitou dessa desconfiança até do materialismo para o espiritualismo, para a crença em Deus, para o amor de Deus e para a compreensão das leis divinas que nos regem em toda parte. Vemos, portanto, o caso, a história, a trajetória do Dr. Cardon, que transitou do materialismo para a filosofia espiritualista ou espírita e que teve também
a nos enriquecer como estudo, a EQM, a experiência de duas mortes. E voltando da primeira, que não é real, porque o Espírito volta, então ele deu, e foi certamente uma condescendência, uma misericórdia de Deus para ele voltar e dar orientações à esposa e aos filhos. Essa grande consolação que nos traz a doutrina espírita e que o Dr. Cardon vem aqui ilustrar tão bem e tão profundamente para todos nós. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.